Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. Então, estava conversando outro dia com os outros monges, né, uma reunião pelo Zoom, e falando, né, sobre o templo, né, estavam perguntando como é que tá, já terminou, como é que tá, ficou bom, qual foi o preço, né, etc. Né? E aí surgiu esse tema, né, que falou que a gente pensa, né, que não, mas isso não é necessário, né, é vital, né, a gente faz um templo bem simplesinho, uma coisa bem simples, também tem o seu, é melhor, mas na verdade tem um valor sim. A gente tem usado já há alguns dias, algumas semanas, tem utilizado o templo com frequência, né, para realizar puja, para realizar palestras, etc. Aí você começa a enxergar o valor dessas coisas, né? Tem um significado, tem um valor também ali dentro, né? Mas é sempre essa questão de achar o ponto médio, né? Se fazer uma coisa muito exagerada, né, sai do propósito, né? Mas fazer uma coisa muito simples também, às vezes, nem sempre é muito bom, né? Então, existe certo valor, né, em você fazer uma coisa bem feita, uma coisa que inspira qualidades mentais na pessoa que utiliza aquele local, né? Então, o tipo de cor que você escolhe, o tipo de ambiente que você cria, né, dá uma certa, impinge a mente da pessoa, né, que está ali praticando meditação, a pessoa que está ali recitando os cânticos, recitando as palavras do Buda. Então isso cria, né, meio que potencializa, né, se você fizer bem feito, né, e a pessoa souber utilizar de maneira correta, né, potencializa, né, as boas qualidades daquela pessoa, né. Aumenta a quantidade de bom karma que a pessoa realiza, né? Às vezes você faz os cânticos em casa, assim, não tem uma sensação, né, de eu estou fazendo algo importante, eu estou apenas fazendo esse negócio aqui, não sei o que significado, não sei se isso tem alguma coisa. Mas você faz os cânticos num templo, né, num ambiente apropriado, num clima apropriado, né, um ambiente de silêncio, um ambiente que enfatiza, né, a importância daquilo que está sendo feito, né? Então aquilo cria assim, uma impressão mental mais forte, né? Cria uma memória mais forte, cria um bom karma mais forte na pessoa. Então, fazer uma estátua do Buda bem feita, algo que inspira fé, né? Quando a pessoa vê aquela estátua, a pessoa se sente bem, expressa a qualidade de paz, né? Eu lembro muito a imagem do Buda no salão do posto do Wat Ampawan, do Ajahn Jandi, né? Eu lembro que eu só sentava e ficava olhando para aquela imagem, e falava, puxa, só de olhar me dá uma certa paz, né? Um trabalho tão harmonioso, tão bem feito, né? Eu ficava sentado ali olhando para aquela imagem do Buda e me sentia pacífico, né? Então, tudo isso potencializa, né? Tudo isso são apoios, né? Nenhum tem o extremo onde isso fica, onde esse tipo de coisa fica doentio ou fora, ou passa a ser algo negativo, né? Quando começa a entrar no nível da superstição, né? Como se o local tivesse algum poder secreto, o local, né? Mas se aí começa, né, até isso pode ter sido benéfico, né, se a pessoa souber utilizar de maneira correta, né? Mas isso tem um preço, né? Quando você começa a ter esse tipo de superstição, aquilo tem um benefício, mas também tem um certo preço a ser pago por isso, né? Então é difícil dizer, né, se a pessoa, por exemplo, já não tem muita inteligência, já não tem muita sabedoria, então não tem muito o que perder também, né? Então, para ela, talvez não tenha muito benefício, né? Mas se você é uma pessoa inteligente, né, e você começa a ter que tentar forçar a sua mente a ter esse tipo de atitude, né, aquilo você acaba sacrificando a sua inteligência, e a sua inteligência é mais útil do que esse tipo de fé, né?
esse tipo de crença não é tão útil quanto a sua inteligência, né? Então depende da situação, é um preço um pouco caro a ser pago, né? Mas dependendo da situação, até que vale a pena. Se a pessoa já não tem muito mesmo, então não tem muito o que perder também. Mas tem benefícios, né? Uma coisa que quando você está utilizando, né? Quando você está ali utilizando, você começa, na verdade, isso realmente vale a pena, né? Vale a pena fazer um pouco de esforço em ter um local bem feito, ter um local feito com atenção e cuidado, né? Mas, né, é sempre uma questão também de ponto de vista, né? Algumas pessoas podem chegar aqui e achar que isso é um exagero, isso não está correto, o Buda não aprovaria disso. Outras pessoas podem entrar aqui e achar que está muito bom, está perfeito, não está nem muito de mais, nem muito de menos. E outros vão achar que não, está faltando isso, está faltando aquilo, tem que botar mais isso, tem que botar um ventilador, tem que botar isso, tem que fazer dourado, tem que fazer assim. Então, depende de cada pessoa, né? Não tem ninguém assim que possa dizer exatamente qual é o certo e qual é o errado, né? O certo e errado vai surgir ao longo do tempo, né? Conforme as pessoas forem utilizando, né? Se for benéfico para as pessoas, então estava certo. Se as pessoas utilizarem e for maléfico, então estava errado, né? Então, somente conforme as coisas forem se desenrolando é que nós vamos saber se estava certo ou estava errado, né? Mas a nossa intenção em fazer estava boa, né? Nossa intenção, nosso cuidado, nosso sacrifício, né? A energia que foi posta aqui, né? Energia assim, de algo para o benefício das pessoas, né? Não algo para o seu próprio agrandizamento, não sei se a palavra existe ou não, do seu próprio, assim, algo para o meu benefício pessoal, né? É algo para as pessoas, é um presente para as pessoas, né? Para as pessoas no mundo. É algo que é feito com uma atitude, né, de sacrifício, né, de renúncia, uma atitude de bem-querer, né, pelas pessoas, né? Também respeito, né, pelo Buda, né? Uma forma de retribuir um pouco, né, depois de ter recebido tanto do Buda e da Sangha, né, do que as pessoas que no passado construíram templos, construíram mosteiros, criaram condições, construíram cabanas, né? Criaram tradições, né, que beneficiam, que criam condições para que as pessoas possam praticar o Dharma, né? Então a gente também faz um pouquinho de esforço, né, para tentar retribuir um pouco, né, e também passar adiante isso, o mesmo benefício que a gente recebeu no passado, a gente se esforça um pouco para que as pessoas no futuro também possam receber esse tipo de benefício, né? E sempre, né, sempre a questão, né, quanto é de mais, quanto é de menos, é difícil acertar isso, né? Que também é a questão da opinião das pessoas, né? Cada um tem uma opinião diferente, né, do que é de mais, do que é de menos, né? Coisa curiosa, né? Quando o Lampolinha veio aqui a primeira vez, né, muitos anos atrás, né? E eu joguei para a ideia, vou fazer uma sala bem simples, né? Que nem a gente faz na Tailândia, né? Só um telhadão mesmo de como é que chama esse negócio? Brasilite. Um telhadão de brasilite, piso de cimento, e é isso, né? Lampó, não, faz um negócio bem feito, faz uma coisa direito, né? Para inspirar fé, para gerar inspiração nas pessoas. Eu falei, caramba, o Lampó geralmente ele não fala assim, né? Geralmente ele fala para fazer um negócio bem simples, né? Ele é um que mais defende essa ideia, né, de manter simples, né, sem muitas coisas, o mais simples possível, né? Cara, tá bom, né? O Lampó falou, né? Aí já, mas tudo bem, o Lampó Pia que vai visitar, eu vou falar com o Lampó Pia, que ele com certeza vai falar para fazer um negócio bem simples, né? Aí eu falo com o Lampó Pia, então eu vou fazer uma sala aqui, eu vou fazer um salão de Dharma bem simples, né? Só um telhadão de brasilite, um piso de cimento, né? Para ficar bem simples. Não, faz um negócio bem feito. Eu falei, caceta. Então tá, né? Lampó Pia e Lampolinha falaram isso, então vamos fazer bem feito. Aí a gente fez isso, né? Fez esse tanto aqui, né? Aí veio o Lampolinha me visitar de novo. Então, Lampó, tá aqui o tempo, tá? Aí ele me deu um sermão enorme, né? Sobre como é bom ter um tempo simples, uma coisa bem simples. Desgraçado, agora que eu já fiz, vem falar isso. Então, esse tipo de coisa,
Mas é aquele negócio, o trabalho do mestre é sempre apontar pro lado que você não está, né? Então você vai para um lado, tem que apontar para a esquerda. Você vai para a esquerda e aponta para a direita, né? Não tem como você. Então a função dele é essa, né? Então tá bom. Então eu sei de mestres na Tailândia que eles só fazem isso, né? Tem gente que faz isso porque realmente é por apego, por desejo, por vaidade, né? Mas eu sei de alguns que são mestres assim de alta qualidade e realmente com certeza não fazem por apego ou por vaidade, né? Nem por interesse próprio, mas eles simplesmente fazem isso. Eles viajam o país inteiro construindo edificações religiosas, né? Seja templos, seja estátuas do Buda, seja stupas, né? Chetya, né? Que eles falam. Eles fazem isso, basicamente é isso. Ele viaja o país inteiro, nessa semana ele está em Chiang Mai, outra semana ele vai para Ubon, outra semana ele vai para Phuket, né? O país inteiro. Vai viajando e construindo templos, construindo stupas, construindo imagens de Buda, né? E deixando para trás, né? Todos esses edificações, né? Todos esses marcos, né? Que essas coisas funcionam como marcos também, né? As pessoas no futuro vão enxergar aquela estupa falando, o que é isso aqui, né? Que diabo? É uma estupa budista. Budista? Que diabo? O que é esse budista? O que ele ensinou? Qual que é a história desse negócio de budismo, né? Então marca, né? E também é uma ferramenta para aqueles que já têm interesse em budismo, né? Então eles vão lá e utilizam aquele local como uma fonte de inspiração, uma fonte de devoção, né? Criam um ambiente em que eles praticam, né? Então é uma máquina, né? É uma ferramenta, deixa as ferramentas para que as pessoas possam utilizar aquilo, né? E também um fator importante também que no Ocidente não se pensa muito, mas na Tailândia talvez seja o fator principal, né? É dar oportunidade para que as pessoas façam bom karma, né? É uma coisa para uma pessoa, né? Se uma pessoa é muito sábia, uma mente muito elevada, então ela tem a noção, né, de que, né, aquilo que eu cultivo na minha mente é o que é o mais importante, né? Mas a maioria de nós não está nesse nível ainda, né? Quando você faz algo que é realmente físico, né? Algo que é palpável fisicamente, né? Aquilo gera uma sensação mais forte, né? Porque a pessoa não está nesse nível, não tem uma mente tão estabelecida assim, né, na importância, né, da própria mente em comparação ao mundo material, né? Para nós ainda assim, né, a gente ainda enxerga o mundo material como algo importante, né? Então cria-se um efeito na nossa mente forte, né? Se a gente realiza algo que é algo físico, né, que as pessoas podem ver, pode pisar, pode olhar, pode pegar com as mãos, né? Pode enxergar, pode sentir o cheiro, pode sentir o clima dentro do local, ouvir o som, né? E aí você fala, puxa vida, eu ajudei a fazer isso aqui, né? Tem um pouco de mim aqui, né? Tem um pouco do meu esforço aqui, tem um pouco da minha renúncia aqui, né? As pessoas que no futuro vão praticar aqui, uma vez quando eu estava, onde que a gente foi? A gente foi praticar na floresta, em Chantanaburi, na montanha, na floresta. A gente ficou 4 meses na floresta praticando. E um grupo de leigos, como é que fala isso em português? Foi os patronos, né? Como é um local muito afastado na montanha, né? Não tem vilarejos, até hoje não tem, né? Mesmo hoje não tem vilarejo que você possa ir pedir esmolas, né? Então esse grupo de leigos tailandeses se voluntariaram a mandar comida para nós lá dentro, né? Então eles compravam comida, havia um jipe 4x4 trazendo os mantimentos, né? E tinha uma família, né, de colonos ali que cozinhava, recebia um salário, né? E cozinhava comida e oferecia para os monges. Os monges todo dia tinha que andar montanha abaixo. Olha, era no mínimo 1 hora, mais de 1 hora, viu? Caminhando montanha abaixo,
Lá embaixo era a sala de refeição, de comida, depois caminhava a montanha acima de volta, era pauleira. Ainda é, porque ainda existe o local, né, chama Tao Dam. Fica ali na fronteira entre a Tailândia e Myanmar. Então, e aí no fim desse período de 4 meses, a gente saiu da floresta, né, e paramos na cidade onde esses leigos moram. Eles fizeram então um almoço para nós, né, e aí durante essa cerimônia tal, o leigo, os leigos reunidos, né, que fizeram, um dos leigos lá fez um oferecimento, assim, né, assim, uma aditana, né, dedicou os méritos, né. Ele falou que nós também que nós também experienciamos, que nós também venhamos a experienciar o mesmo Dharma que vocês experienciaram durante o período que vocês estiveram na floresta, né? E aí um dos monges que estava junto, que teve uma meditação muito excelente, né? Talvez a melhor que ele jamais tenha tido, assim, só falou com aquele sorrisão, né? Porque ele falou, puxa vida, se eles experienciarem o que eu experienciei, realmente eles são pessoas abençoadas, porque é algo realmente maravilhoso, né? Então, esse tipo de coisa, sabe? Você cria condições, você sabe, né? Aquilo que eu estou fazendo, eu tenho parte no mérito, que mesmo quando não é você praticando, mas sabe, aquilo que eles praticarem, aquele Dharma que eles enxergarem, você também tem parte nesse mérito, que foi graças a mim, né? Um pouquinho que seja, também foi graças a mim, né? Então, uma coisa que traz felicidade, se a pessoa tem sabedoria, né? Ela reflete dessa maneira. E aquilo traz felicidade na mente dela, a mente fica tranquila, a mente fica feliz, né? Isso é chamado bom karma, né? Esse é o tipo de bom karma que leva a pessoa a ter uma mente, que faz com que a mente da pessoa se torne uma mente celestial, né? Quebre os moldes de uma mente humana, né? E torne-se uma mente de um ser celestial, né? Esse tipo de bem-estar, né? Esse tipo de deleite, que a gente chama mudita, né? Então, é uma forma de treinamento também para as pessoas, é uma forma de potencializar a bondade nas pessoas, mesmo pessoas que talvez não tenham condições ainda de desenvolver o Dharma diretamente, através de prática, através de Dharma, através de meditação, através de Sila, Samadhi, Panya, né? Mas ela também tem a oportunidade de partilhar do mérito daqueles que têm essa capacidade. E é algo que realmente funciona, né? É algo que realmente funciona para ambos. Funciona para quem ajuda e para quem recebe, né? A pessoa que recebe tem um local para praticar, um local protegido do vento, protegido da chuva, um local tranquilo, um local que potencializa, né, a capacidade que ela tem de praticar o Dharma. E aquele que oferece, né, toma partido naquela boa ação, né? Se ela tem inteligência, ela toma partido ela toma deleite naquilo, ela se sente bem. Quando chega a hora da morte, ela sabe a bondade que ela realizou, ela não tem medo, ela não fica agitada, ela sabe o que ela fez de bem, né? E aquilo traz tranquilidade na mente dela, faz com que a mente fique tranquila e serena, não tenha medo do que vai acontecer em seguida, né? Esse tipo de coisa que é o resultado, um dos pequenos aspectos, né, vinculados a realizar bom karma, né? Então tem mestres na Tailândia, né, que eu conheço, que eles simplesmente fazem isso, sabe? Eles vão de lugar em local, dando a oportunidade para que as pessoas realizem bom karma, né? Eles não ensinam muito, eles sempre tem algum ensinamento, né? Geralmente, como esse tipo de público, né, que eles estão tentando ajudar, é um público assim, não precisa levar isso de uma maneira ofensiva, né, mas é um público assim, um pouco mais grosseiro em termos de modo de pensar, modo de agir, né? Então não é um pessoal que vai sentar em meditação, não é um pessoal que vai parar de beber, por exemplo. Não é um pessoal que vai, sabe, de repente seguir os 5 preceitos de maneira correta, né? É um pessoal que não está nesse nível ainda, sabe? Mas, então, geralmente os ensinamentos é sempre com relação aos 5 preceitos, sempre tentando encorajar as pessoas a seguir os 5 preceitos, né?
Mas e realizar esse ato de bondade, né? Ajudar a construir, né, esses objetos, né? Que talvez essas mesmas pessoas que agora doaram para construir, por exemplo, aquele templo ou aquela estupa, né? Ou aquela imagem do Buda, né? Quem sabe numa vida futura elas vão estar utilizando aquele templo, utilizando aquela imagem do Buda. Por exemplo, imagina a pessoa ajudou a construir uma imagem do Buda. Numa vida futura ela passa por aquele local e vê aquela imagem do Buda e sente, né, uma afinidade com aquilo, ela sente uma sensação de afinidade, eu quero ficar aqui, eu quero praticar, não sei, ela se sente emocionada em ver aquela imagem do Buda, né? Esse tipo de coisa acontece, né? Aqui no Ocidente também, talvez não faça muito sentido isso, mas na Tailândia as pessoas que têm um vínculo longo, né, com o local e com uma tradição como essa, né, as pessoas experienciam bastante esse tipo de coisa, né? Se sentem atraídas, muitos mestres que vão, por exemplo, eu não sei, não lembro agora história, o nome, mas eu lembro de histórias assim, né, um mestre que ele praticou naquele templo em muitas vidas passadas, né? Aí até por isso nessa vida que ele alcançou a iluminação, ele faz todo o esforço para reformar e levantar o local. Às vezes o local está abandonado, ele vai lá e reforma e revitaliza o local, né? Lompo Man, Lompo Sao, Lompo Cha, né? Todos eles têm um vínculo muito forte com Pratat Panom, em Nakhon Panom, na Tailândia, né? Tem uma cidade, uma província chamada Nakhon Panom, e lá tem uma estupa chamada Pratat Panom. Então esses mestres têm um vínculo forte com esse local, né? Então tanto Lompo Man como Lompo Sao e também a Ajahn Chah fizeram um esforço de renovar aquele local, reformar, né? Erguer de novo, estava abandonado, caindo aos pedaços, eles vão lá e reformam, né? Porque eles sabem que tem algo especial ali, eles também têm um vínculo kármico com aquele local, né? Então eles têm gratidão por aquele local, né? Aquele local foi importante para eles, mesmo eles agora tendo alcançado a iluminação, né? Eles tentam renovar o local e também deixar esse presente para as gerações futuras, né? Eu ainda tenho planos, né, de um dia ir passar um período na Tailândia e passar alguns dias meditando ali em Pratat Panom. Essa última viagem que eu fui, eu tive a oportunidade de subir, né, dentro da estupa, né, até o local onde ficam as relíquias do Buda, né? Para mim foi assim excelente, assim, muito inspirador mesmo, né? Para mim, uma coisa que como eu falei, quando eu estava descendo da estupa, né, eu falei para o monge que estava ali recebendo a gente, falando, eu nunca vou esquecer isso aqui eu nunca vou esquecer esse dia, né? E eu não vou mesmo esquecer. Mas se eu puder voltar um dia, eu pretendo, né, ir lá e passar uns 3, 4 dias. Né? Durante o dia é uma bagunça geral, né? Todo mundo, muita gente vai lá, né? Antigamente era um lugar que estava abandonado, né? Mas depois que esses mestres renovaram, né, o local, espalharam a notícia, né, de que aqui é um local sagrado e tal, ficou muito famoso, né? Agora é muita gente lá durante o dia, né? Mas à noite, pelo que eu conversei com o monge lá, né, ele fica bem tranquilo, né? Então um dia eu queria ir lá, né, passar uns dias, umas noites meditando naquele local, né, varar a noite meditando, que nem eu fazia antigamente. Então as pessoas geram esses vínculos kármicos, né? Então esse tipo de coisa, esse tipo de dharma, né, ainda não chegou no Ocidente, mas aos poucos também vai chegar, né? Aos poucos também vai chegar esse tipo de ferramenta, esse tipo de mentalidade, né? E junto com esse tipo de mentalidade tem um lado positivo, né, que é o que a gente está falando agora, mas também vai vir um lado negativo e isso faz parte, né? Isso faz parte, né? As pessoas ficarem gastando milhões em templos absurdamente grandes, todos cobertos de ouro, uma coisa assim que começa a ficar estranho, né? Começa a ficar estranho. Então tem sempre, né? É difícil, né, as coisas estarem certas sempre, né? Tudo que você faz tem um lado positivo, um lado negativo, né? Mas só porque algo tem um lado negativo, não dá para você... você tem que fazer as coisas, não dá para você ficar esperando tudo ser perfeito para então fazer, né? Porque perfeito nesse mundo não existe, né? Como nesse samsara não existe perfeito. No samsara você faz uma avaliação, né? Tenta fazer uma média, né? Fazer o melhor possível, né? E torcer para que as coisas... O que você faz na verdade? Você faz com boa intenção, né? Você faz com boa intenção e tenta reunir o tantinho de inteligência, o tantinho de bom senso que você tem, unido à sua boa intenção, aí você vai para frente e faz, né?
vai dar certo, não vai dar certo, tá bom, tá ruim, vai ser benéfico, vai ser danoso. É difícil você adivinhar essas coisas, né? Porque qualquer coisa pode ser benéfica, qualquer coisa pode ser danosa, né? Depende do que vai acontecer em seguida, e você não tem como adivinhar o que vai acontecer em seguida, né? Então, você faz o melhor possível, né? Você tenta estabelecer bem a sua boa intenção, tenta usar a inteligência, tenta usar bom senso e vamos ver o que vai dar, né? E bola para frente, né? Então, é assim, né, que a gente faz as coisas, né? Porque é só assim também que você aprende, né? Não tem como você aprender de outra maneira, né? Você tem que tentar, né? Tenta o melhor possível. Faz o que é possível, da melhor com a boa intenção, né? E vê o que acontece. Se deu errado, você aprende. Ok, deu errado. Esse tipo de coisa não é bom. Não foi útil. Piorou. Em vez de ficar melhor, ficou pior. Então tá bom, próxima vez não faço. Nem estava conversando com a Jantana sobre Pindabata, né, que nos países na Europa tá, é raro eles fazerem Pindabata que a gente faz aqui todos os dias, né? Não tem nenhum lugar que faz isso, né? Em geral, eles têm um receio assim, em sair, né? Tem um pouco a ver com a sociedade, né? Apesar de que eu acho que hoje em dia é bobagem, hoje em dia não teria problema em fazer isso, mas quando eles chegaram lá há 30 anos atrás, né? Então, talvez estivessem sabendo como é a mentalidade das pessoas daquela região, né? Eles acharam melhor não sair para pedir esmolas, né? Porque as pessoas iam ficar ofendidas. Então, ia gerar aversão, ia gerar raiva nas pessoas. Então, em vez de fazer bom mérito, as pessoas iam fazer demérito. Então, você está saindo em Pindabata, você sai não para obter comida, mas você sai para dar a oportunidade para as pessoas fazerem bom karma. É essa a razão pela qual você vai pedir esmolas. Não, você não vai em busca de comida. Você vai para abrir a oportunidade para que as pessoas façam bom karma. Então, se você sabe que você vai sair em Pindabata e as pessoas vão fazer mau karma, então é melhor não sair, sabe? Melhor ficar no mosteiro. E além disso, nesse tipo de país, né, eles têm muito poder sobre você, né? Nesses países, por exemplo, se você vai construir a sua casa, você tem que pedir permissão para os vizinhos. Você tem que fazer um projeto arquitetônico, mandar para os vizinhos olhar. Se os vizinhos não gostarem, eles não dão permissão para você construir a sua casa. No Brasil não é assim, né? No Brasil, a casa é minha, eu faço o que eu quiser, problema é seu. Se eu quiser pintar de cor de rosa, eu pinto. Lá não. Se você vai falar, essa aqui é minha casa, eu falo, não tá no estilo compatível com as nossas, né? Você tem que construir num jeito que eles gostem, tá? Se eles acharam feio a sua casa, eles não vão deixar você construir. Se você quiser pintar a casa de amarelo, você tem que pedir permissão para eles primeiro. Se eles acharem que amarelo vai ficar feio, você não pode construir. Porque se ficar feio, eu não sei, a lei deles é assim, né? Estraga a vizinhança deles, etc, né? Então, se você irritar muito eles criam muito problemas para você, sabe? Então, eles acharam melhor não sair para pedir esmolas, né? Para não criar problema com os vizinhos, porque se eles estiverem irritados conosco, nós não vamos fazer nada aqui, não consegue construir, não consegue reformar, não consegue fazer nada, né? Então, para a sensibilidade, conhecendo, né, a localidade, eles acharam melhor não sair para pedir esmolas, né? Já aqui, né, eu sabendo um pouco, né, como que é a mentalidade do brasileiro, né, ainda mais na roça, assim, no interior, né? Então, para mim, eu falei, não vai ter problema nenhum, ninguém vai achar ruim, ninguém vai ter problema, né? Não sei se as pessoas vão oferecer comida ou não, né? Mas deixar as pessoas ofendidas, eu acho que não vai acontecer, né? E também, né, tendo sensibilidade, sabendo conversar com as pessoas, né? Não tem problema também, né? Então, mas não sei, hoje em dia eu acho que essas alturas, né? A percepção que as pessoas têm do budismo, né, e tendo convivido com o mosteiro durante tantos anos, já não deveria mais ser um assunto, né, que criasse preocupação, né? Mas ficou estabelecido, né? A gente não sai em Pindabata, né? E aí durante a manhã eles trabalham, né? Então também se eles começarem a sair para pedir esmolas, não tem o período de trabalho, fica prejudicado, tal. Não sei, a coisa se assentou assim, né? Então não tem
ninguém pensou em mudar isso, né, novamente, né? Mas, então ficou desse jeito, né? Mas esse tipo de coisa é bom, né? Esse tipo de coisa também tem uma coisa, por exemplo, que aqui nós temos, né? As pessoas têm essa oportunidade para as pessoas, né? De realizar bom karma, de fazer alguma doação, de uma maneira bastante pura, né? Você doar comida, né? Não tem como ser algo assim de interesse pessoal, né? Não tem o que ganhar. É uma praça de comida, né? Não tem que você sentir, pô, esse cara está me explorando. Não tem como, né? É uma comidinha simples, né? Uma coisa. E a gente também não impõe a ninguém, né? Simplesmente caminha em silêncio, né? Não vai incomodar as pessoas, né? É uma coisa bastante pura, né? Uma coisa bastante singela, que eu acho que gera um karma assim, muito, muito positivo para as pessoas, né? Então a gente vai abrindo cada vez mais oportunidades para as pessoas praticarem de maneira diferente, né? Antigamente a maneira de praticar é sentar em meditação, só isso, né? Não tem mais nada que você faça. O que você faz, você pratica, você senta em meditação, né? Aí, com um pouco você vai aumentando um pouco mais, vai abrindo mais vertentes, mais oportunidades, né? Mais formas de praticar, mais formas de criar bom karma, mais forma de criar fundações, né? Criar condições para que a sua mente tenha progresso, né? Para que a sua mente faça progresso, né? Você vai criando cada vez mais vertentes, mais avenidas, né? Para a prática das pessoas, né? Então, eu não tenho crise, né? Eu queria que tivessem outros mosteiros no Brasil, né? Não tenho problema nenhum. Quem mais quiser criar mosteiro budista no Brasil, por favor, crie. Se surgir alguém que vai fazer um mosteiro assim mais voltado ao estudo formal, estudo teórico, ótimo, porque também eu não sei fazer isso. Se alguém quiser fazer um mosteiro que é mais voltado a cerimônias, ótimo, porque eu não sei fazer cerimônia. Então, aí quem gosta de cerimônia vai fazer cerimônia. Quem gosta de estudo teórico vai fazer estudo teórico. Quem quiser praticar meditação pode vir aqui. Então cria assim, né? Eu não tenho assim, não, tem que ser do meu jeito. Quem não é do meu jeito é inferior a mim, né? Isso não é bobagem, né? Isso não tem por que pensar dessa maneira, né? Mesmo aqui, né? Se tivesse mais mosteiros aqui na região, seria excelente, né? Achar, vai criar mais mosteiro ali, o Adyamunita vai ficar ofendido porque ali é a região dele. Não, se tivesse mais mosteiro era bom demais, porque vinha mais gente também, né? Vira assim um centro de estudo budista, né? E tem vários, né? Acho que seria excelente se tivesse mais mosteiros por aqui, né? Então não tem crise para mim, não tem. O que eu quero é que as pessoas pratiquem, as pessoas progridam na prática do Dharma, né? Da maneira que for possível para cada um, né? Não sei, acho que é só isso, por isso não sei exatamente qual é o tema dessa palestra, mas é só esse tanto, não sei se tem alguma pergunta, alguma questão, algum comentário. Adriano, Diga. é interessante ouvi-lo sobre esse tema, porque nós assistimos ontem um documentário no YouTube chamado de uma região da francofonia lá na Alemanha. Me parece que é Mosteiro Theravada, Mosteiro da Floresta, porque o documentário se chama Os Monges na Floresta. E é de um local chamado Motadaya Waldloster. E é muito interessante o que o senhor está falando, porque eles moram lá numa floresta alemã, uma cidade que já foi muito famosa antigamente por fábrica de tecido e que hoje está basicamente abandonada. Tem pouca gente. Tem os velhinhos que moram nas casas e tal. E eles são luteranos. E a gente viu a beleza do Pindabata quando eles chegam na frente da casa e os velhinhos mandam eles entrarem, né? E os comentaristas fizeram uma reportagem com eles e eles disseram que eles eram luteranos, protestantes, e que talvez o interesse não fosse tanto especificamente sobre a teologia, sobre a cosmologia budista, mas eles estavam muito felizes de poder participar disso, que dava a eles uma inspiração tremenda e que fariam até o final da vida. Quem quiser assistir o documentário, acho que vale a pena, por se tratar de um mosteiro da floresta na Alemanha, que parece que ainda não é certificado, né? Então, eu gostei muito de ouvir o senhor falar isso, porque
eu senti na hora que eu estava assistindo o documentário da beleza que é a gente poder ter alguma consciência a respeito disso agora que a gente está aprendendo, né? Obrigado. Sim, eu conheço Ajahn Chatamalo, se eu não me engano o nome dele, Ajahn Chatamalo, conheço ele. Sim, esse tipo de bondade é universal, né? Doar um prato de comida, sabe? E é universal, é uma coisa que não tem ninguém que não reconheça isso, sabe? Ninguém que enxerga, sabe, que isso é algo bom. Não importa se a pessoa... E não tem maldade, sabe? Não tem como você... Só se você for uma pessoa muito cínica mesmo para tentar achar maldade nisso, sabe? Você achar que você doar um prato de comida a alguém é algo ruim, é algo assim corrupto, né? É uma coisa tão pura, né? É uma coisa tão pura, uma coisa tão singela, né? Um prato de comida. Só se você é uma pessoa muito cínica mesmo para você achar defeito nisso, achar que tem alguma corrupção escondida nesse ato, né? E é uma coisa assim, não importa, sabe? Não tem nenhuma, não é só os budistas que enxergam valor nisso. Qualquer pessoa consegue enxergar valor nisso. Qualquer pessoa enxerga valor nisso, né? Uma das coisas mais que eu falo para o pessoal, me perguntam a respeito disso, né, o pessoal dos estrangeiros pergunta, eu falo, não, no Brasil existe essa cultura, né? Ninguém recusa um prato de comida. Você pedir comida, sabe? Pessoas sempre dão, sabe? Você pedir dinheiro, eles não vão te dar. Mas você pedir comida, as pessoas dão, sabe? Não tem, é garantido, assim, pelo menos a minha experiência é assim, né? É uma coisa assim, a pessoa não tem coragem de dizer não, né? Você pedir comida para ela. É uma cultura bem bonita, né, que existe no Brasil, esse tipo. Mas também em qualquer lugar também é assim também, né? Então sim, né, você mesmo as pessoas que não são budistas fazem uma boa ação, né? Uma coisa que mesmo as pessoas que não são budistas reconhecem isso como uma boa ação, né? Isso gera bom karma para elas, não porque estão doando a um monge budista. Gera bom karma porque elas estão fazendo uma bondade, elas sentem felicidade em fazer bondade, sabe? Isso cria um padrão mental nelas, né? Quando você faz uma bondade, você fica feliz, né? Então é bom você associar a bondade à felicidade, não bondade a sofrimento e tortura, né? Como às vezes acontece. A bondade é para ser algo feliz, as pessoas deviam ter deleite em fazer bondade. Então esse é um bom karma, né? Nesse sentido é um karma excelente, sabe? Então sim, essa é uma das maneiras como você ajuda as pessoas, né? Às vezes dá pena, né? Porque algumas tradições budistas é uma coisa tão tóxica. Alguns grupos budistas são tão tóxicos, coisas tão ruins acontecem ali dentro, né, que eles simplesmente ficam cínicos também, né? Eles acham que é algo nós somos hipócritas por não cobrar, por exemplo, né? Nem precisa falar em de comida, né? Só o fato de que a gente não cobra por ensinamentos ofende alguns grupos budistas no Brasil de maneira terrível, né? Eles se sentem assim rancorosos do fato que a gente não cobra por ensinamentos, né? Eles ficam azedos, né? Então eles imaginam, talvez porque eles vivem num ambiente tão tóxico, eles imaginam que enxergam isso como algo, uma hipocrisia, ou não sei exatamente qual é o problema, né? Então algumas situações tem isso, né? Mas fazer o quê? É isso, mais uma coisa?